Vamos bater um papo aqui, gente? Quem está aqui comigo hoje? Benção, benção demais. Falando nisso, inscrição do Confra. Quem aqui já fez? Vamos ver. Ó, a galera a galera tá muito empolgada. A galera já fez inscrição. Se você não fez ainda, eu quero encorajar você a fazer. Quem aqui não fez ainda? Levanta sua mão. E você que não fez ainda, vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim: cara, você podia me abençoar, né, esse ano. Deus falou aqui comigo. Legal, como estão as suas expectativas pro Confra, mano? Gi, quando a gente viu que a Confra X, que é a Confra 10 anos, a primeira coisa que eu pensei foi: o que eu estou fazendo da minha vida, que já passaram 10 anos? Quem estava aqui na primeira edição do Confra, pessoal? Ó, tem uns gatos pingados aí do Reação. Eu vim para a igreja faz uns 8 anos, era no Save Me. E eu não sei nem o que esperar, porque cada edição do Confra, ela marca uma estação nova na vida da nossa igreja. Sempre é um novo mover em toda a nossa comunidade e tem tudo para ser imperdível. Os 10 anos de Confra, fala sério. Arruma seu microfone aí que não vai sair sua ideia boa. Vamos lá. Gente, nosso objetivo hoje é conversar aqui, bater um papo, um pouquinho sobre o que a gente falou semana passada. Quantos aqui foram abençoados semana passada entendendo o poder do mesmo? O poder do mesmo é algo poderoso. Nossa ideia é conversar um pouquinho aqui sobre, a gente bater um papo rápido aqui, num formato diferente, descontraído, junto com vocês. A gente vai participando aqui, vamos sentindo como Deus vai direcionando, para a gente complementar tudo aquilo que Deus falou conosco. Interessante, algo que o Mateus acabou de falar, Confra 10 anos. Ele perguntou quantos aqui estavam lá no primeiro Confra, né, no Reação 2013. 10 anos, 10ª edição agora da nossa conferência de carnaval. Interessante como 10 anos, apesar de parecer muito tempo, quando a gente olha para trás, principalmente você que estava com a gente desde a primeira edição, eu falei: cara, parece que voou, parece que foi ontem. Sim. Porque o tempo é assim. Sim. O tempo é assim. A gente até conversou um pouquinho sobre isso na última semana. A gente tem um sério problema em subestimar o longo prazo. E a gente olha para 10 anos e fala: nossa, 10 anos vai demorar demais. Mas quando você menos espera, já se foram 10 anos. E aí a pergunta que não quer calar: o que você projetou e o que você alcançou em 10 anos? Isso aqui é muito interessante da gente pensar. Falamos sobre o poder do mesmo na última semana. E eu acho que a chave para a gente projetar 10 anos é já começar a mudar a nossa mentalidade e entender que é o mesmo. São pequenos hábitos diários que vão nos levar para o sucesso em 10 anos. Sim. 2013, não pensaríamos ou não pensávamos que tínhamos condições de fazer uma conferência no nível, na estrutura e na pegada que vamos fazer esse ano, 2022, no Confra 10 anos. Mas o fato é que isso nunca nos impediu de começarmos uma conferência. Sim. Nunca nos impediu de darmos os primeiros passos. E, meu querido, se prepara, porque você que já veio em outras edições do Confra, 2022, você nunca viu uma edição que nem essa. Nunca viu, pode ter certeza. Se prepara que vai vir forte. Mas vamos lá, vamos bater um papo, Mateus. Hoje, a gente está aqui pensando sobre o Confra, 10 anos, que eu queria te perguntar: por que a gente continua a fazer isso que a gente faz? Porque já se passaram 10 anos de Juventude Alive, estamos aí, 10 anos não são 10 dias, né? Apesar de, quando a gente olha o quadro maior, não é muito tempo, mas não são 10 dias. Por que a gente não para, Gi? O que tem no nosso futuro que faz a gente continuar? Isso aqui é uma parada bem interessante. Eu queria que você talvez pegasse teu celular e anotasse alguns insights que a gente vai passar aqui. Anotasse algumas coisas que Deus vai falar com você aqui nessa noite também. A gente talvez está fazendo um formato diferente, mas o objetivo é te abençoar da mesma forma. Então é uma pregação que está acontecendo aqui já. Então anota algumas coisas interessantes para você. Por que a gente faz a mesma coisa? Sim. Por que a gente permanece fazendo as mesmas coisas por um longo tempo, sem parar? A grande questão é a visão. Qual que é a visão que Deus tem te dado? Você precisa entender muito claro qual que é a visão que Deus tem a respeito da tua vida. Sim. Se você puder anotar algo muito importante no teu celular, fala assim: qual é a minha visão? Anota aí. Qual é a minha visão sobre o futuro? Qual é a minha visão sobre a minha própria vida, sobre o meu trabalho, sobre os meus estudos? Qual que é a visão que Deus tem me dado? Sim. Porque é aí que muita gente erra.
continuar fazendo as mesmas coisas não é sempre a chave do sucesso. Sim. A questão é continuar fazendo aquilo que Deus pediu para que você continuasse fazendo. No primeiro live do ano eu falei sobre isso. Davi faz um recenseamento. O que é o recenseamento? Ele conta o povo. O Davi, ele vai lá e ele fala assim, vou contar o povo. Mas Deus não tinha mandado Davi contar o povo. Sim. E aí o Davi vai lá e conta o povo. O que acontece? Deus fala assim, pecado. A Bíblia vai dizer, Satanás inflamou o coração de Davi para que ele contasse o povo. Não era para ele estar contando o povo. Qual que é o resultado do recenseamento? Juízo de Deus sobre o povo. Juízo de Deus sobre o povo de Israel. Bom, agora eu fico imaginando o coração de Davi em choque. Cara, como assim? O Davi era um camarada que ele lia as escrituras. Sim. O Davi, ele sabia da história do povo dele. As escrituras não estavam, como você sabe, ainda formadas, mas existiam os livros os livros que estavam até o momento. Então os livros históricos, né? Os livros da lei já estavam escritos. Então o Davi com certeza havia lido, o Davi com certeza havia um conhecimento prévio de Davi, que o próprio Moisés havia feito um recenseamento do povo logo no início do povo de Israel. Sim. Eu fico imaginando a cabeça do Davi, cara, por que quando Moisés fez o recenseamento funcionou e comigo, agora aí juízo sobre o povo? A chave está no próprio texto de Crônicas, que vai dizer o seguinte, que foi Satanás que inflamou o coração de Davi, e o Davi foi avisado que não era de Deus fazer a contagem, porque a grande questão não é fazer as mesmas coisas, mas é fazer o que Deus te mandou fazer. Isso é muito bom. Então, já que a gente está falando sobre visão, você anotou aí no teu bloco de notas, qual que é a visão? Qual que é a minha visão de futuro? Qual que é a minha visão sobre os próximos passos que eu preciso dar? Faz outra pergunta aí para você, anota no teu bloco de notas, o que Deus está me mandando fazer hoje? Porque Deus pode ter mandado alguém fazer algo há anos atrás. Sim. Só que a ordem já mudou, e às vezes a gente está preso a estimas, a pensamentos, a visões que já ficaram no passado. Sim. Então isso é muito interessante, porque no caso de Davi, Deus não queria que ele fizesse o recenseamento naquele momento. Sim. A palavra recenseamento, a palavra de ordem, a visão de contar o povo foi lá atrás, agora não era mais. Então essa é a chave, você discernir em Deus o que é para você continuar fazendo e o que não é para você continuar fazendo. E aí você me perguntou, por que a gente continua fazendo confra? Porque até esse momento é a visão que Deus ainda tem dado a nós. Mas você conhece muito bem a nossa igreja, você conhece muito bem os teus pastores, nós não temos medo de mudar, desde que essa mudança venha através da voz de Deus para nós. Qual que é a hora de eu mudar? Qual que é a hora de eu mudar de emprego? Qual que é a hora de eu mudar de faculdade? Qual que é a hora de eu mudar de estação? Qual que é a hora de eu mudar de postura? Qual que é a hora de eu mudar de casa? Qual que é a hora de eu mudar de posicionamento? A hora que Deus te mandou mudar. Se Deus não mandou, continua fazendo, porque Deus te deu uma visão. Isso é muito bom. Isso aqui é muito importante. Qual que é a visão que Deus te deu? Se você não sabe, se essa pergunta que você colocou no teu bloco de notas, você não sabe responder, eu queria te incentivar a hoje ainda começar a pedir para Deus, então me ajuda a entender qual que é a tua visão para mim. Isso que eu ia te perguntar, você está falando muito sobre clareza, sobre discernimento, discernir o momento certo de mudar, o que fazer, sobre visão, e a gente está num momento assim que as coisas estão meio turvas, tudo está meio cinza, é muito necessário ter clareza. O que você pode dar para nós de insight, de dica, algo prático para eu ter mais clareza da visão que Deus tem para mim? A gente está falando da comunidade, Juventude Alive, aqui Amor e Cuidado, mas para a minha vida, para o indivíduo, cada um que está aqui, Deus tem uma visão clara, algo claro para cada um que está aqui, nós cremos nisso. Como que eu posso ter mais clareza disso? Qual que é o nosso ano? Qual que é o nosso ano profético? Qual que é a visão que Deus nos deu para 22? Intensidade? Intencional. A chave para você ter clareza na visão de Deus para a tua vida é você ser intenso, mas você também ser intencional na sua intensidade. Porque ser intenso não é difícil para a nossa geração. Sim. A Live Livre, principalmente essa nossa faixa etária, não é difícil para nós sermos intensos. Começamos as coisas muito facilmente, começamos as coisas muito rapidamente e com muita intensidade.
E por isso que esse ano é o ano da intensidade intencional, porque a gente precisa colocar intencionalidade dentro da nossa intensidade. Sim. Quando a gente fala do ano profético de 22, que é a intensidade intencional, a gente não está falando de duas palavras. Nós não estamos falando para você ser apenas intenso e intencional, estamos falando para você ser intencional na tua intensidade, ou seja, colocar um propósito naquilo que você faz bem. Sim. Colocar um propósito naquilo que você começou a fazer acelerado, de forma legal, de forma intensa. Então, se a gente quer ter uma visão clara sobre futuro, se a gente quer ter uma visão clara daquilo que Deus quer que a gente continue fazendo hoje, a gente precisa então ir pelo caminho mais fácil. Vamos pelo caminho mais fácil. Quais são os princípios, já que existem direções que Deus vai mudar ao longo do tempo? Existem direções que Deus muda ao longo do tempo, certo? A gente acabou de falar sobre isso. Sim. Direções mudam. Presta atenção, anota isso aí também para você. Direções mudam, princípios nunca. Isso é muito bom. Então já anota: direções, orientações de Deus, ordens de Deus para a gente podem ser mudadas. O modo de fazer. O modo de fazer pode mudar. Princípios nunca. Isso é muito bom. Princípios, valores são imutáveis. Tá aí o norte, né? Então, vamos agora costurar tudo isso aqui. Olha que interessante. Você perguntou como eu permanecer na visão. Então eu já falei. Então você precisa ter uma visão clara, você precisa permanecer naquilo. Então por que eu continuo fazendo algo? Eu só continuo fazendo algo porque Deus falou para eu continuar fazendo isso, porque essa visão. Mas como que eu vou ter uma visão se tudo ao meu redor parece meio cinza? Tudo parece meio obscuro. Eu preciso ser intencional na minha intensidade. Intensidade do quê? Já que ordens, projetos podem mudar e princípios e valores nunca, vamos pegar então os princípios e valores que não podem ser mudados. Intimidade com Deus, santidade. Cara, santidade, tá aí, gente. Santidade é um princípio que não muda. Nunca vai mudar. Nunca vai mudar. Não tem essa, antigamente não podia, antigamente era mais rígido. Não, agora a gente está mais liberal. Gente, que papo é esse? Não existe isso. Não é questão do que eu posso fazer ou do que eu não posso. É questão de eu entender que eu fui chamado para ser separado. Santidade é um princípio que não muda. Intimidade é um princípio que não muda. Sim. Não tem essa de um dia eu preciso orar mais porque as coisas apertaram aqui para mim, então eu vou orar mais. Um dia eu posso orar menos, eu posso tirar o pé do acelerador. Não, intimidade, busca a Deus, oração, palavra de Deus. Um dia eu leio pouco a Bíblia, um dia eu leio muito, porque eu estou precisando mais. Não existe. Oração, jejum, leitura da palavra, santidade, tudo isso aí que eu estou te falando são princípios imutáveis. Sim. Então vamos pelos princípios? Se eu sei que esses princípios não mudam e nunca vão mudar, eu sei que eles já são ordens eternas para eu fazer. Sim. Então eu vou ser intenso neles, mas eu vou ser intencional na minha intensidade e nos princípios. Se existe um princípio bíblico, se existe um princípio divino imutável, que eu preciso me relacionar com Deus e que eu preciso ser separado, que eu preciso ser santo, então eu vou ser intenso neles. Sim. Mas eu vou ser intencional para que eu continue sendo intenso por muito tempo. E como isso é um conceito profundo e ao mesmo tempo simples, né? Porque você está falando dos princípios vamos falar da intimidade, é um princípio que não muda. Então, para a gente ser intenso nesse princípio, e o ser intencional é aquilo que vai fazer eu todos os dias cultivar a minha intimidade, aquilo que vai fazer eu todos os dias, afim ou não afim, abrir minha Bíblia, ler os 2 capítulos do devocional, meditar, fazer as minhas orações, quando eu sentir, quando eu não sentir, né? Exatamente, e aí você vai entendendo aquilo que a gente já conversou alguns sábados atrás. Seja intencional nos teus votos, nos teus propósitos, que vão te levar a ter êxito nesses princípios de intimidade, de santidade. Sim. Então, vamos lá, vamos para algo bem prático. Eu quero ter êxito na minha vida de santidade, na minha vida de intimidade. O que eu preciso fazer? Vamos começar do contrário. O que tem tirado, o que tem roubado a minha santidade? O que tem roubado a minha separação? É algo básico da gente. Sim. Parece algo básico, mas é algo muito poderoso. Muito. Então, o que tem roubado a tua intimidade? É o teu celular? Seja intencional. Coloque limites. Coloque
tempo, coloque talvez propósitos dentro disso. Então, sei lá, o Instagram tem roubado a tua santidade. Aquilo que você tem acompanhado lá tem tirado você da separação. Sim. Ou seja, tem feito você pecar. Você tem olhado o que não deve. Você tem conversado com quem não deve e o que não deve conversar. Abre mão. É muito simples. Estabelece um jejum. A dica muito simples que você estava falando das redes sociais, o Instagram, algo que pega todo mundo aqui. Cara, você fazer dar uma geral em quem você segue de tempos em tempos, fala sério. Cara, até eu isso faço é isso de tempos fantástico. em tempos, aí Isso você é fantástico. faz aquela famosa roleta do unfollow. Fala, cara, isso aqui não está me edificando, isso aqui não conversa com a minha realidade hoje. E isso é a intencionalidade da nossa intensidade, né? Exatamente. Fica a dica para você hoje, anota aí de novo no teu bloco de notas. Fazer um limpa no meu Instagram essa semana. Fazer um limpa na minha galeria, fazer um limpa nos meus aplicativos, fazer um limpa nos meus contatos de WhatsApp, fazer um limpa nos grupos que eu tô. Porque isso é ser intencional. Exato. Isso é ser intencional, porque o que a Bíblia vai falar, se o teu olho te faz pecar, arranca fora. Existem dois extremos nisso, né? Existe o religioso, que ele vai querer arrancar o olho de todo mundo. Presta atenção nisso aqui, que isso aqui é forte. O religioso, ele vai querer arrancar o olho de todo mundo. Mas a Bíblia não manda arrancar o olho de todo mundo. Ele fala, se o teu olho te faz pecar. Qual é o seu olho? O seu olho é um, meu olho é outro. Nossa. Talvez o seu olho é um Instagram, o meu não. Talvez o seu olho é o tipo de música que você ouve, a minha não. Entendi. Então por isso que religiosidade coloca a regra geral para todo mundo. Sim. Vida com Deus de verdade entende aquilo que é princípio, aquilo que é valor, que essas duas coisas são imutáveis. Então agora eu pego a minha realidade, as minhas lutas, o meu propósito, e aí eu vou perguntar, dentro do meu propósito, dentro das minhas lutas, dentro daquilo que é a minha realidade, o que eu preciso tirar para que eu tenha vitória e eu atinja meus objetivos dentro dos princípios que são imutáveis para a minha vida. Sim. Isso é ser intencional. Isso é ser intencional na intensidade. Então a gente precisava começar a pensar um pouquinho sobre isso, porque, por exemplo, Hebreus capítulo 12, que inclusive é a base do nosso ano, o versículo base do nosso ano, ele vai falar o quê? Livrem-se de todo peso. Pensa num corredor, o corredor ele precisa tirar o máximo de peso das suas roupas, de tudo, para ele chegar no final. Então o autor de Hebreus vai falar, livrem-se de tudo que atrapalha e do pecado. O que ele está falando? Que não é só pecado que atrapalha. Não é só o pecado que atrapalha, tem muita coisa que te atrapalha que não é pecado e que vai se tornar pecado se ele ficar em você. Nossa. E aí, essa é a pergunta: o que eu preciso renunciar? Qual que é o meu olho que eu preciso lançar fora hoje? E eu acho que esse é um caminho então, porque se a gente trilhar esse caminho e a gente tiver vitória na intimidade, na santidade, nesses valores, princípios que são imutáveis, na intimidade com Deus a gente tem uma visão clara. E quando a gente tem uma visão clara, a gente caminha em direção a essa visão, a gente entende. Deus, sim, é para eu fazer isso hoje? Não é para eu fazer isso hoje? Por isso que eu estou falando que a gente subestima o longo prazo e superestima, supervaloriza o curto prazo. A gente coloca uma pancada de sonhos para o ano e talvez o principal sonho e objetivo que você tinha que ter esse ano é ler a tua Bíblia pela primeira vez completa. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas pensa aí comigo. Vamos lá, nessa primeira pergunta vamos levantar a mão. Quem já está andando com Jesus aqui há mais de um ano? Levanta a mão. Quem já está andando com Jesus há mais de 2 anos? Fica com a mão levantada. 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Legal. Agora não levanta a mão. Quantas vezes você leu a Bíblia completa de capa a capa? Beleza? Agora, qual que é a palavra que norteia a vida do cristão? Exatamente. Qual que é? A Bíblia. Como você diz, como eu e você podemos dizer que somos cristãos, que defendemos a fé cristã, e a gente não conhece o que a gente defende? Isso é sério.
Como ter clareza da visão que Deus tem para nós se eu não conheço a palavra que Ele já deixou para mim? Exatamente. Porque isso aqui é interessante. É que nem quando você e eu mentimos na hora de baixar um aplicativo. O que aparece na hora de você baixar o aplicativo, fazer a conta? Leu os termos? Rola, li. Todo mundo mente nessa hora, né? Li, aceita os termos. Mas presta atenção, fica aqui comigo. Olha o que a Bíblia vai dizer. Jesus vai falar o seguinte: quem é aquele, presta atenção, quem é aquele que vai construir uma casa e não calcula antes para ver se tem condições, se tem dinheiro suficiente para construir essa casa? E aí ele vai falar assim: qual que é o rei que vai para a guerra e não conta antes para ver se ele tem exército suficiente para vencer a guerra? Sim. E aí a gente pega essa parábola de Jesus e a gente aplica para a vida financeira. Nada contra, a gente pode fazer aplicações bíblicas, mas a grande questão é que Jesus não está falando de vida financeira. Porque se você continuar esse texto, Jesus vai falar o seguinte: olha, é o seguinte, ele vai falar toda essa parada, todas essas parábolas, ele vai falar o seguinte: então agora, quem quiser me seguir, toma a sua cruz e vem. Porque é o seguinte: quem não renunciar a tudo que tem não pode se tornar meu discípulo. Isso aqui é muito forte. O que Jesus quer dizer nessa parábola é o seguinte: quer me seguir? Quer começar uma vida cristã? Leia os termos. E quando você tiver certeza que é isso que você quer da tua vida, vem e me segue. Porque se você não tiver certeza, se você não tiver convicção do passo que você está dando, se você não souber aquilo que você está assinando, você vai parar no meio do caminho e você vai envergonhar o seu nome e o nome de Jesus. Isso aqui é muito forte, não é, gente? Muito. O que Jesus está falando é o seguinte: o cara que começa uma construção e para no meio do caminho, ele é ridicularizado. Quantos não param no meio do caminho da vida cristã e são ridicularizados? Mas porque não conheciam ou não conheceram a vida cristã onde elas estavam entrando. Então, uma coisa que a gente precisa se tocar, galera: é inadmissível a gente ter anos de caminhada cristã e não ter lido os termos, não termos lido a nossa base de fé. Então, pega o teu bloco de notas de novo e coloca aí, fala assim, coloca aí no teu bloco de notas: colocar um propósito ou um projeto ou um sonho em prioridade para 22. Ler a palavra de Deus, ler a Bíblia de forma completa. Não tem jeito da gente ter mais clareza na visão do que Deus tem para nós, do que a gente precisa continuar fazendo, ou do que a gente tem que parar para fazer algo novo, se não lendo a palavra de Deus, se não buscando intimidade, se não jejuando, se não vivendo santidade. Não tem outro caminho. Então é pesado. Não é um tipo de pregação que está muito em alta, porque o que a gente vê por aí não, faz o que você quiser, vive uma vida totalmente torta, porque santidade é um estado, não é, né? Você pode continuar com as suas atitudes do jeito que você bem entender e você ainda é santo, né? Essa semana eu vi mais um absurdo no Instagram. Falava que o lugar de reconstrução, ou o lugar onde uma pessoa ela precisa para se reabilitar, ou uma pessoa que caiu, o lugar dela se tratar, o lugar onde ela vai, eu não lembro certinho a expressão, mas ele usa assim, que o lugar de recuperar alguém é no altar. Não faz sentido. O lugar de se reabilitar alguém é a cruz. Exatamente. Não é o altar. O altar não é o mais importante do Evangelho. Pelo contrário, o mais importante do Evangelho não é isso aqui, é a cruz. Esses dois objetos que você está vendo aqui do lado, é a cruz. O lugar de você ser restaurado, o lugar de você ser reabilitado, não é no altar, é na cruz de Cristo. Então não é muito popular esse tipo de mensagem. Sim. Porque não é uma mensagem fácil. Sim. Mas é uma mensagem necessária e bíblica. A gente precisa conhecer aquilo que a gente diz que vive. E como a cruz é algo cotidiano, é algo diário, né? Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me, Jesus fala. É algo de todos os dias. Aí tá o poder do mesmo. Aí está o fato de que a gente já falou algumas vezes aqui no Live Livre, que a vida é uma insistente caminhada em uma mesma direção.
como é poderoso um passo após o outro todos os dias, sem retroceder, né? Como é poderoso a gente desenvolver a nossa salvação, nos desenvolvermos na cruz, que é algo diário, que é algo cotidiano. Hoje, quando você estava falando aí tantas coisas, minha mente estava borbulhando, e veio muito a questão da nossa geração, como a gente tem dificuldade em fazer compromissos de longo prazo. Por exemplo, na hora que você estava perguntando aqui, tem muita gente já caminha com Jesus há mais de 10 anos. E como é importante na nossa caminhada com Deus nós termos um compromisso de longo prazo com a igreja local. Como é importante, eu penso assim, eu nasci na igreja dos meus pais, frequentei aquela igreja por 20 anos, e a estação da minha vida mudou, o Senhor me trouxe para amor e cuidado, e aqui eu pretendo até a volta de Cristo. Não é algo que é volátil, não é? Por que você acha que a gente tem uma dificuldade em fazer compromissos de longo prazo com a igreja local? E essa é uma dificuldade da nossa geração. A questão é que a gente falou semana passada, falta um pouquinho de propósito sobre a nossa rotina, sobre fazer as mesmas coisas, sobre pertencer à mesma família. Até a galera da Creative, do Alive, fez um Reels que a gente postou no Instagram. Você deve ter visto, com certeza, bem no trechinho que eu falava sobre isso. Eu quero até discorrer um pouquinho mais, que na mensagem de sábado passado não deu para falar muito sobre isso. Mas, gente, com certeza você conhece alguém assim. Com certeza você conhece alguém assim. E quem sabe você não vai falar como o poeta Roberto Carlos: esse cara sou eu. Cara, eu vejo muitos jovens na nossa geração viciados numa parada chamada flerte. Flertar, trocar ideia, resenha. E aí o que acontece? O camarada, ele não quer ter um compromisso de longo prazo porque ele não tem propósito. O que o camarada quer? O camarada quer o frio na barriga de tentar conquistar a menina pelo chaveco. Conhece gente assim? Ó Deus falando. E aí ele fica naquele frio na barriga. Eu vou mandar uma parada aqui para ela, vamos ver se ela vai responder. E aí ela responde. E aí ele vai tentando. Só que o que acontece? Ele fica viciado nessa parada do vamos ver se vai dar certo. Sim. E aí o que acontece? Com o tempo, a menina fala assim: o camarada tem um bom papo, parece ser um menino de Deus, parece uma parada legal, um menino bonito, vamos lá, vamos ver o que vira. E aí os dois começam a conversar, estabelecem um compromisso de oração, vamos namorar. Aí começa o namoro. Aí o camarada vê que agora no namoro ele não precisa mais se esforçar como ele se esforçava, e que na verdade, abre parênteses, deveria. Responsabilidade sua aí, varão, é fazer essa mulher a mulher mais feliz do mundo até o final da vida dela. Então você deveria reconquistá-la todo dia, tipo aquele filme lá, lembra aquele filminho como se fosse a primeira vez. Isso, esse mesmo. Esse deveria ser o objetivo máximo aí da tua vida como um homem de Deus, né? Só que ele começa a ver que ele não precisa fazer mais tanto esforço, né? Já conquistou. Tá ganho. E aí ele começa o quê? Esfriar. E ele vai esfriando, daqui a pouco ele está sem pique para o relacionamento. Sabe o que ele faz? Ele arruma a primeira briga que ele puder arrumar para falar: eu acho que a gente precisa terminar. Aí beleza, quer terminar, termina. Eu não sou contra término de namoro. Melhor terminar um namoro do que terminar um casamento. Exato. Aí daqui 10 dias, o que o camarada está fazendo? Hein? Chavecando de novo. Por quê? Não tem responsabilidade, não tem propósito na rotina. Sim. E aí fica nesse, né, igual eu falei lá no Reels que a galera cortou, fica nesse eterno lenga-lenga. Porque o camarada ele não tem perspectiva, ele não tem maturidade ainda de assumir responsabilidades a longo prazo. Porque não tem propósito.
Ele viciou no curto prazo, ele viciou no frio na barriga, ele viciou no vamos tentar e vamos ver se vamos conseguir. A hora que ele consegue, ele enjoa. Sim. E aqui eu estou falando de relacionamento, mas quando a gente fala de igreja, é a mesma coisa, gente. Presta atenção no que eu estou falando. Mateus acabou de falar, vamos fazer um compromisso com uma igreja local para a nossa vida toda. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Quando o camarada acabou de entrar na igreja, Tudo é perfeito. tudo é perfeito. E eu não me iludo mais com isso, não. Eu aprendi. Tem uma coisa que eu aprendi na minha caminhada ministerial, é não me iludir. Chega em mim, pastorzão, tamo junto. Que palavra. Paizão, que palavra, paizão. Nossa, paizão, você é demais. Nossa, como você me inspira. Não, cara, não me pega mais. E aí o camarada, é tudo perfeito. Cara, essa igreja é perfeita, tudo é legal. Porque ele está no frio na barriga, ele quer ser aceito. Sim. Ele quer desenvolver novas amizades. Ele quer conquistar a confiança do pastor. É igual o camarada que está tentando namorar a menina. Sim. Ele está aqui, ele está flertando com a igreja, ele está flertando com o pastor, ele está flertando com... Nossa, cara, que palavra, nossa, que bênção. Como você é atencioso, como o teu ministério me inspira. Aí, a primeira vez que um WhatsApp dele fica bem para trás, esquece. Acontece. Né? É o famoso não pode, mas acontece. Primeira vez que o WhatsApp dele fica para trás, o pastor esquece de responder, o líder esquece de responder. A primeira vez que ele acha que o pastor passou por ele e não cumprimentou ele. A hora que ele começa a engrenar, que aí ele fala, não, bom, já ganhei a confiança, só que ele vê que não é tudo do jeito dele, que ele não está crescendo do jeito que ele gostaria de crescer. Aí começa, porque ninguém investe em mim, porque ninguém olha para mim, porque só cresce na igreja quem de alguma forma tenta grudar no pastor. E aí o camarada pega, vou para outra igreja. Mas quem te mandou ir para outra igreja? Foi Deus? Foi. Deus me mandou. Foi. Deus. E aí o camarada ele vai. Mas por quê? Exatamente, não tem propósito. Porque se ele tem propósito, gente, quem caminha com propósito? Então vamos lá, você quer namorar? Para que você quer namorar? Por isso que eu não aconselho nenhum adolescente a namorar. A gente não tem adolescente aqui, a gente só está com a galera jovem, os adolescentes estão lá. Então aqui a galera, vocês já deveriam estar, né, nessa idade de já estar, né, procurando. Então, quem não achou ainda, olha para o lado, quem sabe está aí por perto. Agora, por que eu não aconselho o adolescente a começar a namorar? Porque o adolescente não tem propósito. O adolescente é esse tipo de... Então, já fica a dica, meninas. Fica a dica, meninas. Se tem algum camarada que talvez não é mais adolescente, já é um jovem, mas tem esse perfil que eu acabei de citar para você aqui, pula fora. Pula fora, porque ele pode não ser mais adolescente, mas a cabecinha dele é de adolescente, tá bom? Espera ele crescer, espera ele amadurecer, espera ele se tornar um homem de verdade, e aí você dá uma chance para ele de novo. Pegou a visão? Fica aí, ó. Fica a dica. Mesma coisa. Por que eu não me iludo mais com o cara que chega agora? Principalmente quando o cara já veio de outra igreja para cá. Quem é que veio de outra igreja para cá? Não estou falando nada contra, você é um caso desse, e hoje é um líder aqui. Eu creio que Deus move pessoas de direção e de lugares. Não tenho nada contra isso. Mas eu sempre vou ficar observando. E a tua liderança sempre vai ficar observando. Porque o camarada adolescente de cabeça, o camarada imaturo, ele sempre vai dar uma dessa. Ele nunca vai estar pronto para o compromisso a longo prazo. Ele sempre vai querer curtir acima de ter responsabilidade. Sim. Então, seja na igreja, seja no namoro, seja num trabalho, seja no que for que a gente faz, a gente tem que colocar um propósito na nossa rotina. Que se a gente tiver um propósito, a gente entende, eu posso estar com vontade de desistir e de parar, pode tudo estar dando errado, mas eu não continuo porque eu gosto ou porque está tudo bonitinho, eu continuo porque eu tenho um propósito naquilo. Sim. Família, tem desentendimento? Na tua casa tem desentendimento? Por que você não abandona a tua família? Porque ela é tua família.
Se você entrar num namoro com um propósito do casamento, você entendendo que o teu propósito é maior e que aquela pessoa é a pessoa de Deus para a tua vida, você não vai parar no meio do caminho. Sim. Você vindo para uma igreja como essa, e tendo a convicção que Deus te trouxe para cá, que Deus plantou tuas raízes aqui, você pode ter decepções, frustrações e tempos difíceis aqui. Se você entende que aqui é a tua família, você não abre mão dela, mesmo no dia mau. Exatamente. Mesmo quando parecer que os teus pastores e os teus líderes não estão olhando para você, Deus está olhando para você e no tempo certo você vai crescer. Então, primeira responsabilidade, primeiro propósito que você já precisa estabelecer: eu tenho um compromisso todo sábado na reunião do Alive Livre. Começamos os clubes agora, tá tudo mil maravilhas, tá muito gostoso, só que já passamos algumas semanas, talvez você já está achando os clubes chatos. Talvez você é um dos que está falando, cara, beleza, mas já está na hora de mudar. Sim, vamos traçar novas estratégias, vamos fazer novas coisas. Os clubes são algo dinâmico, algo que Deus plantou no nosso coração, que vai ser bênção. Mas se você já está pensando em parar de chegar às 19 horas para o clubes, para chegar às 19h20 já para a hora do louvor, porque já se tornou algo chato, você deveria rever o propósito que está te trazendo até aqui. E talvez essa já é um chacoalhão para você semana que vem chegar 19 horas em ponto, falar: existe um propósito nos meus clubes, existe um propósito na minha profissão, existe um propósito na minha carreira, e eu não vou abandonar o projeto dos clubes, eu não vou abandonar o Alive Livre, eu vou me comprometer em trazer gente aqui para frequentar o Alive Livre. Exatamente. Gente, já parou para pensar que nós aqui, essa faixa etária do Alive Livre, somos aqueles que temos o maior privilégio? Estamos na melhor estrutura da nossa igreja, estamos no melhor auditório da nossa igreja. Esse templo aqui deveria estar repleto de jovens da nossa idade, dessa faixa etária universitária. Mas isso começa através de um povo com um propósito, que não para no meio do caminho e tem a visão de ganhar os universitários de Araçatuba e região para Jesus. E a gente vai começar a trabalhar para isso, para até o final do ano ver pelo menos essa parte principal aqui da nave cheia. Isso. Você pode dar um amém aí comigo? Amém. Como é importante a gente ter um compromisso com o nosso futuro, não é mesmo, Gê? É isso. Enquanto você estava falando, o que vinha na minha cabeça: como nós precisamos fazer um compromisso com o nosso futuro. Eu tenho um compromisso a longo prazo, não com Amor e Cuidado hoje, eu tenho um compromisso a longo prazo com o futuro do Amor e Cuidado, com o futuro da Juventude Alive. Por isso que nós continuamos a fazer aquilo que nós fazemos, por isso que nós sempre damos um passo após o outro, porque nós temos um compromisso com o nosso futuro. Enquanto você estava falando, eu lembrei de Matias, que foi levantado como um apóstolo depois que Jesus foi para o céu. Ele não foi mencionado em nenhum outro momento da Bíblia, mas quando Pedro estava lá conversando com os outros apóstolos, falando que a gente precisa levantar alguém, porque Judas, etc., você sabe a história, fala: a gente precisa de alguém que estava desde o início conosco, alguém que ouviu todos os ensinamentos, alguém que viu Jesus subir para os céus, alguém que estava o tempo todo conosco. Fala, então, aqui nós temos os nomes aqui, nós temos o Barsabás, o justo, e temos Matias. E Matias estava conosco desde o início. Eles oram e Deus aponta Matias, um cara que estava ali desde o início. Imagina, você que está aqui há tanto tempo, você que tem um compromisso com o futuro dessa igreja, você que tem um compromisso com o futuro da Juventude Alive. Matias tinha um compromisso com o futuro do reino, ele estava lá desde o início, e aqui ele é mencionado, e no momento certo Deus o levanta. Fala sério, isso é o poder da intencionalidade, né? É isso, cara, isso aqui essa parte de Matias é fantástica, e aqui a gente encerra já. Cara, perceba que Matias não foi citado em nenhuma roda de conversa dos discípulos anteriormente dele ser escolhido. Para quem está meio perdido na história, Jesus tinha 12, lembra? Que ele chamou para andar para perto. Mas Jesus também tinha os 72. Sim. Que ele havia comissionado. Matias provavelmente estava entre esses 72. Judas decide trair, e depois Judas não aguenta as consequências da traição e tem um fim da sua vida muito trágico, ele se mata. Então os discípulos falam: a gente precisa de mais um para ocupar o lugar de Judas. Quem que entra na história aqui? Matias, o camarada
que em nenhum momento tinha sido citado, em nenhum momento estava à mesa com os discípulos, mas no momento certo e oportuno Deus levanta ele, porque ele foi intencional na intensidade. Ele estava lá o tempo todo. Ele estava lá o tempo todo, ele estava lá aprendendo, ele estava lá no anonimato, até que Deus o promove. E esse é o poder do mesmo. Eu não estou falando só de ministério, lá na tua empresa, no teu trabalho, lá na tua faculdade. Você quer vencer, você quer ser vitorioso, se contente em fazer o que Deus te colocou para fazer hoje, e Deus vai te colocar sobre o muito. Sim. Deus está te desenvolvendo. Não tenha pressa, simplesmente permaneça onde Deus te mandou permanecer, faça o que Deus te mandou fazer, e na hora certa Deus vai te levantar, Deus te ensinando o poder do mesmo. Quando você estiver pronto, Ele vai te chamar, vem para a mesa, chegou a hora de mostrar o teu potencial ao mundo. Então, por favor, se comprometa com uma família. Pega o teu celular aí para a gente fechar, para anotar, fala assim, coloca aí, coloca assim, ó, eu preciso me comprometer, e aí você coloca, me comprometer com Deus, primeiro passo da aliança. Eu preciso me comprometer com uma igreja local, que aí no caso você pode colocar entre parênteses, Igreja Amor e Cuidado, Juventude Alive. Você precisa caminhar com a gente, sonhar com a gente. Eu tô falando já há 3 semanas para vocês. Tem um projeto no forno para o Confra que eu tô louco aqui, eu tô coçando para falar para vocês, mas eu não vou falar ainda. É uma surpresa. Gente, vocês não têm noção, a surpresa que está vindo para o Confra. É muito bom. E deixa eu te falar, não, é muito melhor do que qualquer preletor. É muito melhor do que qualquer preletor. É uma surpresa que está vindo para o Confra, que eu vou até tomar cuidado para não dar spoiler. Mas deixa eu te falar, você participou dessa surpresa. Sim. Você fez parte disso e talvez você nem sabe. E gente, você precisa se comprometer com tudo que tua juventude faz, com tudo que tua igreja faz. Esse culto aqui de sábado, essa reunião de sábado não pode ser mais um dia para você. Você tem que estar a semana toda pensando em como fazer para essa reunião só melhorar e só aumentar. Sim. Quando você tiver uma crítica para fazer, lembre-se que não existe crítica construtiva. Esse negócio de crítica construtiva não existe, né? Quando você tiver uma direção a dar, quando você tiver uma sugestão, uma ideia, algo que Deus colocou, um insight, uma ideia, procure como que você pode somar com essa reunião para essa reunião ser melhor. Se comprometa com uma igreja local. Anota isso, já falou Deus, já falou igreja local. Se comprometa com uma família. Pode ser biológica, pode ser do coração, mas você precisa ter um compromisso com família, amigos. Comprometa com Deus, comprometa com uma igreja local, se comprometa com uma família. Coloca aí, se comprometa com os teus sonhos e projetos. E aí você pode colocar entre parênteses faculdade. Não faça a tua faculdade de qualquer jeito. Ah, vou fazer por fazer só para ganhar o diploma. Não. Deus não te chamou para isso. Coloca entre parênteses aí, além da faculdade, trabalho. Ah, eu vou fazer o que me mandam. Não, a Bíblia fala que o servo que faz o que mandam ele fazer, ele é inútil. Faz além, seja o melhor. Ei, o teu objetivo é estar lá naquele destaque, aquela fotinha, funcionário do mês. É isso aí. É ser o melhor. Se comprometa com o teu futuro. Se comprometa com o que Deus mandou você fazer. E já que a gente acabou entrando muito na parada de relacionamento, Bastante. não estava nem anotado, mas acabou entrando, porque foi, eu gostei da parte do Reels que a galera cortou. Nem pensei em falar aquilo lá na semana passada, nem estava no esboço. Eu vi que a galera cortou e deu bastante, né, visualizações, a galera comentou. Então, coloca aí, se comprometa em construir a sua família. Se comprometa em parar de ser uma eterna criança, um eterno adolescente que não quer responsabilidades, não quer compromisso, e começa a gerar já no teu coração o desejo de constituir uma família.
Presta atenção. Olha aqui para mim. Não cabe na minha cabeça um casal de namorados que não tem o desejo de casar. Você pode falar, não está no tempo. Ok. Preciso crescer, preciso desenvolver, preciso construir isso aqui antes, aquilo ali antes. Preciso ouvir a voz de Deus. Ok. Agora o cara falar, não tenho nem vontade. Não estou com vontade. Cara, não entra na minha cabeça. Se você está namorando e não tem vontade de casar, para de namorar. Para o teu namoro agora. Porque não tem propósito nesse namoro. Faz um compromisso com Deus de construir uma família. A maior revolução que a gente pode causar nos dias de hoje é construir uma família. Isso é verdade. Isso é louco, né? Isso é muito poderoso. Há 50... Chega para tua avó, chega para o teu avô e fala assim: revolucionário, reacionário é construir uma família. Não, você é louco. É normal construir uma família, mas para nossa geração é revolucionário jovens quererem constituir família. Então coloca um propósito, faz um compromisso de santidade, um compromisso de consagração, mas um compromisso de constituir uma família também. Em nome de Jesus.